Fala galera, beleza? Marcão chegando novamente aqui na área para trazer as últimas novidades fresquinhas do Palmeiras aí para você. E já de imediato eu quero pedir para você, meu amigo, que acompanha aqui o nosso trabalho e ainda não é inscrito, se inscreva, é totalmente grátis, você não paga nada. E se inscrevendo você receberá todos os vídeos que a gente postar, tudo de primeira mão, sem contar que estará dando uma força muito grande aqui para o nosso trabalho. Estamos indo rumo aos 3.000 inscritos, o canal ainda é pequeno, mas o canal está crescendo de uma forma animadora e você é o responsável por isso. Portanto, dá uma força aí para nós, deixe o seu like que ajuda demais, fará com que o YouTube entregue esse vídeo para o maior número de pessoas e o seu comentário é fundamental, pois eu quero bater um papo, eu quero saber a sua opinião sobre o Palmeiras, eu quero interagir com você aqui no canal e eu também vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo de um curso que ele te ensina o passo a passo de como você se tornar um técnico em manutenção em celulares. Portanto, você que quer ingressar numa nova carreira, você que quer se tornar o seu próprio patrão, essa oportunidade é única. Esse curso é composto por videoaulas. Você vai estudar tranquilo na sua casa e irá se formar em técnico em manutenção em celulares, irá fazer manutenção de qualquer tipo de aparelho celular. Portanto, se interessar, o link está aqui embaixo na descrição. E sem mais delongas, vamos iniciando aí o nosso boletim informativo, trazendo o primeiro destaque do vídeo de hoje. E esse primeiro destaque, meu amigo, é para a partida de logo mais às 16 horas entre Vasco da Gama e Palmeiras. Esse jogo será realizado lá no estádio Mário Filho, o conhecido aí Maracanã, e ele é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro aí de 2023. E essa partida, ela traz algumas peculiaridades. A primeira delas é que o Palmeiras e Vasco, eles se encontram novamente no Maracanã após, sabe quantos anos? 23 anos, meu amigo. A última vez que Palmeiras e Vasco aí se enfrentaram jogando no estádio Mário Filho foi no ano 2000, em uma partida válida aí pelo torneio Rio-São Paulo. E o Verdão, ele castigou aí o time Cruz Maltino, mandou uma sonora goleada de 4-0 em pleno Maracanã. Um outro destaque é que tanto o Palmeiras como também o Vasco, eles venceram as suas respectivas partidas na estreia da competição e pelo mesmo placar. Ambas as equipes venceram aí seus adversários por 2-1. O time carioca ele foi lá no Mineirão e conquistou um ótimo resultado em cima do Atlético Mineiro. Já o Verdão, ele também iniciou a competição com o pé direito, jogando em casa aí no Allianz Parque, venceu o Cuiabá. Outra semelhança aí das duas equipes para a partida de logo mais é que ambas serão dirigidas aí na beira do gramado pelos seus auxiliares. Portanto, aí o técnico Abel Ferreira, como o técnico vascaíno aí Maurício Barbieri, eles foram expulsos no jogo de estreia. E existe também um tabu em jogo para a partida de hoje. Isso mesmo, meu amigo. Já faz 8 anos que o Verdão ele não perde aí para o gigante da colina. A última derrota aí do Alviverde para o Vasco, ela aconteceu em 2015, em uma partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. O Cruz Maltino ele venceu aí o confronto na época por 2-0 em jogo realizado aqui em São Paulo. Porém, de lá para cá, meu amigo, foram 8 confrontos aí com 5 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Só lembrando que essa quantidade aí de confrontos entre Palmeiras e Vasco só não é maior devido nesse período aí o time carioca ter sido rebaixado 2 vezes para a Série B do Brasileirão. Como viu aí, meu amigo, o Verdão hoje, além de ir em busca dos 3 pontos que são aí importantíssimos da competição, ele também defende um tabu de 8 anos sem ser derrotado aí pelo Vasco. E esse jogo também ele terá um encontro do meio-campo Andrei Santos com o Verdão. Apesar do jogador aí, ele nunca ter tido vínculo aí com o Palmeiras, porém no início dessa temporada, o atleta ele esteve muito próximo, mas muito próximo mesmo de vestir a camisa alviverde. Inclusive, houve até declarações aí do jogador que se fosse para ficar aqui no Brasil por um período aí de empréstimo, a preferência era atuar no Verdão. Porém, a negociação aí que envolvia Andrei Santos foi uma tremenda novela aí entre Palmeiras e Chelsea, do qual o Chelsea é o detentor dos direitos do jogador. E no final, a novela não teve um desfecho feliz. Os clubes, eles não entraram aí no consenso e o jogador acabou sendo emprestado até o meio do ano para o Vasco da Gama. E hoje aí Andrei Santos e Palmeiras se confrontam daqui a pouquinho após tantas polêmicas que trouxe essa negociação. E o palco desse jogo, meu amigo, o lindo estádio do Maracanã, ele estará recebendo um grande público. Na última parcial divulgada, dava conta que já haviam sido comercializados mais de 60 mil ingressos, ou seja, o Maracanã ele estará
totalmente lotado logo mais. E o maior público aí do Vasco em 2023 foi no clássico contra o Flamengo, com uma torcida mista aí que registrou 64.547 pagantes. E ontem pela manhã, o Palmeiras ele treinou e finalizou aí os preparativos para o jogo aí contra o Vasco pela segunda rodada do Brasileirão. Antes do embarque aí para o Rio de Janeiro, os jogadores aí do Verdão eles realizaram uma atividade recreativa e um trabalho aí técnico de finalização. E Abel Ferreira, que cumpre aí suspensão pela expulsão aí na estreia, como eu disse anteriormente, ele segue sem poder contar com vários jogadores que ainda se encontram lesionados, que são os casos aí do meio-campo Atuesta, do meio-atacante Bruno Tabata, do lateral Mike, do outro meio-campo aí Rafael Veiga e do atacante Rony. Em contrapartida, o técnico deve promover o retorno do zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão aí no meio de semana na Conmebol Libertadores, e do lateral Piquerez, que está recuperado aí de uma lesão no joelho. Um outro jogador que também aí começa a ganhar destaque é o meio-campo Richard Rios. Apesar aí de estar agradando muito a comissão técnica, mesmo assim, Richard ele deve iniciar a partida de hoje no banco de reservas. Há também uma dúvida aí para o setor do meio-campo. Arthur e John eles disputam uma vaga, já que o ataque ele deve mesmo ser formado por Dudu, Hendrick e Lopes. Portanto, um provável Palmeiras que entra em campo logo mais lá no Maracanã deve ter o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, o miolo de zaga vai ser formado por Murilo e Gustavo Gomes, na lateral esquerda Vanderlan ou Piquerez. O meio-campo deve ter Zé Rafael, Gabriel Menino, Arthur ou John e lá no ataque o trio deve ser composto por Dudu, Flaco Lopes e Hendrick. E o Verdão ele será comandado pelo auxiliar técnico João Martins. E agora uma informação que com toda certeza ela não vai agradar muitos torcedores palmeirenses. E essa informação, meu amigo, ela traz como destaque, sabe quem? O meio-campo Jailson. Dias atrás, as informações aí que chegaram até nós é que o Palmeiras aí em consenso com o staff do atleta teria chegado aí a um acordo de liberação para o jogador procurar aí uma outra equipe. Porém, meu amigo, o prazo aí de transferência aí de atletas se encerraram no dia 20 de abril. Ou seja, nessa data fechou-se totalmente a janela de transferência. Sendo assim, nenhum jogador pode ser contratado, pelo menos por enquanto. Os clubes somente poderão contratar novamente no momento em que a janela de transferência se abrir novamente, que irá acontecer agora em 3 de julho. Sendo assim, Jailson ele não conseguiu fechar com nenhum clube. Inclusive, houve rumores que seu empresário ofereceu o atleta aí para o Cuiabá, porém o alto salário aí do jogador inviabilizou a contratação e por ter contrato com o Palmeiras até o fim da temporada, o jogador ele voltou a treinar novamente aí com o elenco alviverde. E diante de toda essa situação, o técnico Abel Ferreira ele falou sobre o atual momento vivido aí pelo jogador. Ele disse que confia em Jailson, pois se não confiasse, Jailson já estaria fora. Falou que Jailson é um grande homem e que atravessa um problema em particular que abalou o seu lado psicológico. Falou também que o jogador mostra vontade de reverter toda essa situação e completou aí dizendo que Jailson deve fazer o básico para recuperar sua confiança. O chamado aí arroz e feijão, ou seja, tomar a bola e tocar, ou seja, não inventar, fazer o simples. Portanto, tá aí meu amigo, Abel Ferreira se abrindo sobre a atual situação do meio-campo Jailson e mostrando confiança no atleta, deixando a entender que não desistiu do jogador. Jailson está treinando aí com o elenco normalmente, pois não tem como se transferir, pelo menos por enquanto, para nenhum clube. Mas acho bem difícil Jailson aí reverter essa situação. De qualquer forma, vamos esperar. Mas na janela aí do meio do ano, se Jailson despertar interesse aí de algum clube, possivelmente o volante deve sair. Vamos agora a uma informação que dá conta que o nosso grande rival aí, o Flamengo, ele perdeu o posto de clube brasileiro mais valioso. É, meu amigo, isso mesmo. É em um ranking elaborado aí pela Pruri Consultoria, em parceria aí com o Lance, mostrou os times mais caros do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, aí, que dias atrás ele carregava esse rótulo, ele acabou perdendo o primeiro posto, ficando agora com a segunda colocação nesse momento. E o novo líder aí no quesito elenco mais caro do Brasileirão é agora o nosso Verdão, meu irmão. Isso mesmo. O Palmeiras agora ganhou esse posto com as contratações aí de Richard Rios e Arthur. E além disso, a desvalorização aí do elenco flamenguista, ela colaborou para a mudança aí na parte
parte de cima do ranking. Entre os jogadores aí que mais perderam valor no elenco do Flamengo estão aí o volante Gerson e os atacantes Gabigol e também Everton Cebolinha. E a classificação atual dos 5 clubes brasileiros com elencos mais caros atualmente, ou seja, com jogadores mais valorizados, ficou da seguinte forma. Na quinta colocação ficou o Atlético Paranaense com o elenco aí avaliado em 89,3 milhões de euros. Na quarta colocação vem o Corinthians com valor de elenco aí de 96,2 milhões de euros. Na terceira posição está o Atlético Mineiro. O valor do elenco aí do time mineiro é avaliado em 102,3 milhões de euros. Na vice-liderança ficou o Flamengo, com o valor de elenco aí estimado em 153,7 milhões de euros. E o grande líder no momento é o Verdão, que tem seu elenco avaliado em 154,2 milhões de euros. Portanto, tá aí, meu amigo. O Palmeiras chega no top 1 de elenco mais valioso do Campeonato Brasileiro. E agora uma nota que traz como destaque as categorias de base do Palmeiras. João Paulo Sampaio, aí, do qual é responsável por esse departamento, ele foi o convidado do programa Bola da Vez, do qual é exibido aí pela ESPN Brasil. E o homem forte aí das categorias de base do Verdão, ele deu destaque a 3 atletas que, segundo ele, há tempos atrás já viam esses jogadores como sendo atletas que se encontravam em outra prateleira, ou seja, o pessoal do departamento de base aí do Verdão, eles já enxergavam lá atrás que esses 3 atletas eram diferenciados aí dos demais. E os 3 jogadores aí citados por João Paulo como sendo diferenciado dos outros, 2 já se encontram hoje no time principal. Um deles aí é Hendrick, que é obviamente aí o nome mais conhecido aí dos 3, já que começou a treinar no profissional quando tinha apenas 15 anos e fez sua estreia aí pela equipe adulta aos 16, participando inclusive da conquista do último Campeonato Brasileiro. E o outro atleta citado aí por João Paulo como sendo aí de um jogador que está em uma prateleira totalmente diferente dos demais é Luiz Guilherme, do qual é um armador aí que arrebentou aí ao lado de Hendrick nos últimos anos na categoria de base aí alviverde e também nas seleções brasileiras de várias outras categorias. Luiz Guilherme, ele tem atualmente 17 anos e já vem treinando aí com o time profissional, e inclusive fez sua estreia no elenco adulto na recente vitória do Palmeiras aí sobre a Tombense em partida válida aí pela Copa do Brasil. E o último jogador citado nessa lista como sendo o jogador aí diferenciado das categorias de base é Estevão, o menos conhecido aí de todos eles e que ainda está atuando na base alviverde. Estevão, ele tem apenas 15 anos e já atua pelo sub-20 palestrino, meu amigo, após se mostrar avançado demais até mesmo para o sub-17, pois jogando nessa categoria aí do sub-17, na temporada passada, Estevão marcou 23 gols em 34 partidas disputadas. Estevão, ele ficou conhecido aí como Messinho quando era criança. O meio atacante canhoto é uma das maiores apostas pessoais de João Paulo Sampaio, que vê um enorme futuro aí para o garoto. Estevão irá completar agora 16 anos amanhã e o Palmeiras já iniciou as tratativas para fazer aí o primeiro contrato aí com o atleta. E após os acertos aí contratuais, Estevão já poderá ser utilizado aí no elenco profissional, pois aqui no Brasil a idade mínima aí permitida para um atleta jogar profissionalmente é de 16 anos. Sendo assim, logo Estevão aí ele estará apto a jogar profissionalmente. É claro que essa decisão aí de usar ou não o jogador, ela ficará totalmente a critério aí da comissão técnica sob o comando aí de Abel Ferreira, que com toda certeza saberá o momento ideal aí de lançar o garoto aí no profissional. Só sei de uma coisa, meu amigo, segundo as palavras aí de João Paulo, esses 2 meninos, Luiz Guilherme e Estevão, têm tudo para ser grandes jogadores. Hendrick, ele nem foi citado, pois ele já está bem à frente. Aliás, já está aí até vendido para o Real Madrid. Para você, meu abraço. Até mais.